Ora bem, então vamos começar mais uma vez e pedindo desculpa pela gafe cometida no sábado. Mil perdões, de facto. Estamos a Não, falar com Décio Torres. Décio Torres é um escritor e um imortal, que é uma coisa que eu achei incrível. Mas ele vai explicar porque é que é um imortal, no caso, mas antes disso, começando por outro caminho, o meu amigo Décio Torres estava em Lisboa no sábado e agora está em Madrid. O que é que anda a isso. fazer destas viagens tão aceleradas? Boa noite, meu caro. Boa É um noite. grande prazer estar aqui com você de novo. Eu estava em Lisboa para o lançamento do meu livro, A Poesia da Matemática, que teve esse lançamento na livraria, Nobre. na livraria Snob de Lisboa. E o meu editor agora trouxe-nos para aqui em Madrid para um novo evento. Então, e ele me proporcionou a grande surpresa de que eu serei o autor homenageado neste evento aqui em Lisboa, em Madrid. Meus parabéns, senhora. E, Boa. pois é, foi uma surpresa muito agradável e dentre as outras que eu tenho tido aqui em Madrid. Muito bem. Especialmente o fato de ter conhecido vocês também aí em Lisboa, né? Obrigado, obrigado. Mas é sempre muito bom ser homenageado, portanto, e é muito um prazer ter um amigo a ser homenageado. Meus parabéns, sinceramente. O Estrategizando fica bem feliz com isso, no caso. Isso, obrigado. Reentrando na história do Imortal, já da outra vez lhe tinha perguntado para os leitores do Estrategizando e aqueles que vão ouvir a nossa intervenção e a nossa conversa, o que significa ser imortal na academia, no caso onde o meu amigo é um homem importante, porque é um imortal da Bahia. Da Bahia. Diga-me então. Olha, na verdade, essa questão da imortalidade é apenas uma honraria que se faz aos escritores que, quando o autor morre, ele continua vivo, sempre representado por aquele escritor que o sucede. Então, ele será sempre homenageado em todas as, por exemplo, quando eu assumi o lugar do queridíssimo historiador Cid Teixeira, então há um discurso de posse no qual a gente faz homenagem a todos que nos antecederam naquela cadeira. Então, Muito como eu pertenço à cadeira 19, havia 7 escritores que haviam me antecedido e eu tive que falar dos 7. E a homenagem mais, digamos assim, especial para aquele último, que foi o Cid Teixeira. Então, é nisso que se constitui a imortalidade, porque o nosso tempo de vida acaba, que ele não existe imortalidade, a gente sabe disso, mas, como dizia Shakespeare, a imortalidade permanece naquilo que a gente escreve ou sem nos dúvida, filhos que a gente faz. sem Então, dúvida. como a gente produz filhos e livros, eles permanecem após a nossa morte. Aí está todo o conceito da imortalidade. Os escritores e os intelectuais em geral têm normalmente várias imortalidades, sobretudo se tiverem vários filhos, terão também vários Exatamente. livros ou vários artigos, etc. São várias imortalidades. E Aham. a segunda questão que lhe quero pôr tem a ver com esse conceito da poesia e da matemática. Como é que chegou a esse conceito da ligação, da relação entre a poesia e a matemática? Olha, foi por um acaso. Eu explico para as pessoas, nunca fui um excelente aluno de matemática, fui um aluno regular. E não era uma das disciplinas que eu estudava com muita vontade, exatamente porque eu sentia falta de uma conexão com o mundo objetivo, né? E aí ficava muito centrada na teoria, e nos conceitos, mas não, a única aplicabilidade prática que a gente tinha mesmo era na hora de fazer as contas e que a gente usa no dia a dia. Mas os conceitos da matemática vão além disso. Mas isso não é nos ensinado na escola. Mas tudo começou quando eu comecei a me lembrar de alguns nomes
que aparecem, algumas palavras que aparecem nos conceitos da matemática. E aí eu estava sentado na rede, em meu apartamento lá em Salvador, quando comecei a me focar nessas palavras e, ao pronunciá-las, eu senti que havia uma sonoridade muito bonita em algumas delas. Palavras do tipo teorema, Uhum. palavras que elipse. Muito Então, fortes do ponto de vista são da sonoridade. dos sons, exatamente. Eu digo, gente, mas por que nunca se falou disso? A matemática é poesia. E aí eu sentei e comecei a escrever, peguei um caderno e comecei a escrever o que seria um poema. Seria um poema sobre a poesia da matemática. E não sei por que, de repente eu me vi com 5 páginas escritas e queria escrever mais. E Muito bem. me dei conta então de que não se tratava mais de um poema, mas de um livro. E aí fui para o computador. Quando comecei a passar limpo, eu senti falta de, bom, já que eu vou fazer um livro, eu tenho que organizar por temas. E fui Ok. organizar por temas, mas para organizar por temas eu tive que voltar a estudar matemática, porque muitos conceitos eu não me lembrava mais. E ao pesquisar os conceitos da matemática, eu acabei descobrindo toda a sua história, que é simplesmente fascinante. E aí fui me apaixonando pela história da matemática, pela filosofia implícita em Sem dúvida. tudo, todos os conceitos da matemática, porque a matemática, como todas as ciências, é filha da filosofia, né? A Sem dúvida. filosofia foi que deu base a todas as ciências, na verdade. E Uhum. essa divisão de ciência exata para humanas não existia no princípio, né? Os gregos estudavam tudo como sendo uma coisa só. E então, além disso, eu fui me debruçando sobre a pesquisa da história da matemática e fui descobrindo coisas fantásticas sobre a participação das mulheres na matemática e como elas contribuíram para o desenvolvimento da matemática, não só da matemática pura, mas de todas aquelas áreas a ela relacionadas, como ciência da computação, eh, inteligência artificial e por aí vai. E também, quando você vai mais atrás na linha do tempo, você descobre que a matemática não surgiu em um único lugar, era uma das ciências mais multiculturais que existe, porque foram vários povos que contribuíram para a sua expansão. Sem dúvida. Inclusive, alguns termos que surgem como a própria ideia de algarismo vem do árabe. Era o nome de um matemático que fez a tradução do árabe para as línguas, ele era tradutor para as línguas europeias, e assim a matemática foi se difundindo no continente europeu. Então, tem várias histórias fantásticas da matemática. Mas, aí o que é que me cabe? Eu comecei a escrever o livro como uma espécie de brincadeira, brincando com os sons, porque o Ok. meu intuito era exatamente brincar com esses sons da matemática. Que, mas aí o livro foi ganhando outra forma e eu continuei brincando, mas fui me aprofundando também por esse aspecto histórico e esse aspecto filosófico que gerou para mim, uma experiência fantástica de descoberta e que está tendo uma resposta muito positiva entre os leitores, principalmente entre os professores de matemática. E têm sido eles os grandes divulgadores de minha obra literária ultimamente. Então, é, eu tenho recebido vários pedidos de livros para professores darem de presente a outros professores, e tem professores que já utilizam Ora alguns dos bem. poemas em suas aulas. Então, o que para mim é uma experiência fantástica. De repente, você passar a ser estudado numa sala de aula, não na aula de poesia, mas na aula de matemática. Um matemático sem querer, como se poderá dizer muito bem. Exatamente. Mas, para além do livro da poesia e da matemática, que mais obras tem e qual é aquela que, de facto, mais está ligada a si? Olha, você fala em termos de disciplinas escolares? Não, afetividade. A sua afetividade, qual é a obra que lhe diz mais respeito?
A, a obra que eu escrevi mesmo Sim, ou que em escreveu. geral? Que escreveu, que Ah, escreveu. olha, eu gosto de tudo que eu escrevo, então é difícil eleger, porque eu escrevo muita teoria, eu escrevo contos e escrevo poemas. Vamos dizer que a poesia me acompanha mais frequentemente do que a escrita de textos teóricos e, digamos assim, de contos. Mas eles também me perseguem. Às vezes, alguém está me contando uma história, eu já estou pensando em como transformar aquela história num conto. Ou vou pensando sobre um determinado assunto e vou me pensando de como aquilo poderia ser um ensaio científico. Então, eu trabalho com essas modalidades diferentes de escrita. Eu, na verdade, meu primeiro livro publicado foi de ensino de língua inglesa, de inglês instrumental para informática, porque eu fui dar aula num curso de ciência da computação, por um Ora bem. acaso, está ligado à matemática, e descobri tive que estudar um pouco, né, para fazer isso, e não havia um livro que a gente pudesse utilizar especificamente para aquilo. Como eu dava aula para a faculdade, para diversos cursos, então eu acabei escrevendo um livro para em inglês para informática, para hotelaria e turismo, para administração e economia e também para qual foi o outro? Foram esses três. E à medida que eu fui escrevendo textos teóricos, é, eu já escrevia, eu sempre gostei muito de escrever de uma maneira que soasse acessível a todo mundo. Então, nunca, mesmo escrevendo textos acadêmicos, eu achava que eu tinha que utilizar uma linguagem bastante acessível. Então, já escrevia como se fosse para livro. Então, minha tese de mestrado, que foi sobre a literatura pop, também foi publicada e o interessante, eu publiquei esse livro 10 anos depois da tese ser escrita, sem Ah, bom. qualquer modificação, o que Ah, bom. significa que o assunto não, digamos assim, não saiu não perdeu a sua, o fato, a sua contemporaneidade, né? Manteve-se no tempo e no modo, sem dúvida. Exatamente. E é um dos livros que foi bastante adotado em programas de cursos de mestrado, de pós-graduação, pelo Brasil afora. E até fora, eu recebi pedidos desse livro na Alemanha, professores que trabalham com o pop, e até hoje ele vem sendo lido, embora tenha sido publicado em 2003. Ou Ora seja, bem. continua bastante atualizado. E minhas teses de doutorado, como eu fiz doutorado nos Estados Unidos, sobre a influência do cinema na literatura e a influência da literatura no cinema. E isso foi o tema que eu trabalhei no doutorado e escrevi a tese diretamente em língua inglesa. Quando enviei para uma primeira editora, eles me sugeriram que eu dividisse em dois livros. E aí eu tive que reescrever tudo, isso alguns anos depois, porque eu ia fazer um livro especificamente sobre o filme Blade Runner. E Ok. então, esse eu tive que escrever capítulos à parte, porque a tese toda tinha 10 capítulos, então ficaram 5 capítulos para cada livro. E aí eu tive que escrever uma nova tese, mas já pensando nesse público que seria um público leitor, que foi publicado por uma grande editora da Inglaterra chamada Palgrave Macmillan, e Macmillan, também sim. fez bastante sucesso. Foi utilizado num curso de cinema lá no país de Gales, está sendo citado em vários livros. Ele aparece em vários artigos da Wikipédia, em língua inglesa, em alemão também. Então, ele ganhou uma proporção muito grande, porque ele foi parar nos 5 continentes. Como é uma grande editora, ele faz uma distribuição mundial. E então esse livro me proporcionou essa entrada o mundo anglófono
é muito mais consumido e é muito mais consumidor de livros do que Sim, sim. nas outras línguas, porque ela se espalha pelo mundo. Então eu vejo meu livro em livrarias de países com língua que eu nem sei o que é, de tão diferentes que são, né? Mas elas estão está distribuído pelas bibliotecas e livrarias de vários países. E a segunda parte eu publiquei mais recentemente, em 2019, Né? por uma editora da Holanda, que ele tem sede na Holanda e na Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, que foi a John Benjamins. E ele saiu por uma série da Unesco, tem uma parceria com a Federação das Literaturas Modernas daqui da Europa. E também está espalhado por vários lugares do mundo. Então, foi esse meu trabalho. Na área de literatura pós-colonial caribenha, que era um dos assuntos também que me interessou, eu produzi um livro que saiu sobre esse assunto, publicado lá em Salvador, e também todos estão sendo muito bem usados por alunos e sendo pesquisados, o que me deixa muito feliz e contente. Ótimo, ainda bem, ainda bem. É, Mas eu agora agora, vou confessar uma coisa e tornar público uma coisa que é um segredo que aqui em Portugal vai gerar algum escândalo. Aqui o nosso amigo Décio Torres anda a roubar histórias, não é verdade? E como é que isso aconteceu? Como é que anda a roubar histórias? E como é que isso o tornou imortal também? olha, quando chegou a pandemia, eu tinha já escrito livros na área de metodologia do ensino de inglês e na área de teoria da literatura e do cinema, e meus poemas e minhas histórias ficavam todas engavetadas. Elas já tinham sido publicadas em antologias em Ok. vários lugares. Até nos Estados Unidos, eu publiquei um poema lá, ganhei dinheiro, ganhei um prêmio lá do jornal The Buffalo News. E também publiquei um conto numa revista brasileira lá de Los Angeles e já tinha publicações espalhadas por algumas antologias no Brasil. Então, mas eu precisava ter livro solo e não aproveitei a pandemia. Eu digo, vou colocar esses contos e esses poemas em forma de livro, e foi aí que surgiu o meu primeiro livro de poemas, que se chama Paisagens Interiores. Depois eu resolvi fazer a coletânea de contos, e nesta coletânea eu reuni várias histórias que, surpreendentemente, elas ficaram com um fio condutor do roubo de histórias. E o título do livro era para ser O Ladrão de Histórias. E eu falei com a minha amiga Teolinda Gerson, que é uma grande escritora portuguesa, premiadíssima e uma excelente escritora, por quem eu sou apaixonado pela escrita e pela pessoa, porque é uma pessoa mais gentil que eu conheci nos últimos tempos. E ela se ofereceu para escrever o texto da quarta capa do livro. E quando ela me mandou o texto, onde tinha o assunto, ela escreveu Histórias Roubadas, porque o título eu pretendia ser O Ladrão de Histórias. Quando eu vi aquele título, Histórias Roubadas, eu digo, esse título é bem melhor do que O Ladrão de Histórias, eu vou roubar da Teolinda. E aí acabei roubando o livro da Teolinda, e assim surgiram as Histórias Roubadas, que roubei até o título. Na conversa que tivemos, relatou-me uma história de alguém que é a história no fundo, é a história do conto, acho eu, de alguém que era médico, etc., que roubava histórias de doentes, não é? Isso. Ah, é o conto Ladrão de Histórias. O Ladrão de Histórias, na verdade, é a história de um médico, que é um médico baiano que se muda para São Paulo Uhum. e que ele gostava muito de escrever. E tinha escrito o seu primeiro conto seu primeiro livro, mas tinha parado a criatividade, não conseguia produzir mais nada. Um belo dia, enquanto ele estava no hospital fazendo plantão, ele pega um livro e começa a ler sobre Shakespeare e descobre que Shakespeare era um grande ladrão de histórias, de enredos. Ele roubava várias.
várias histórias de pessoas diferentes, e ele começou a ficar completamente chateado com isso, porque ele tinha o Shakespeare para ele era o grande escritor, porque ele tinha toda a veneração. De repente, pô, o cara agora rouba as histórias dos outros. Ele pensou, ele roubou as histórias, mas as histórias não fizeram sucesso na escrita dos autores originais, e sim a partir dele. Sem E dúvida. aí ele disse: não, então a genialidade continua. Mas teve uma ideia. Quando chegou em casa, acabou aquela estagnação do processo criativo pelo qual ele estava passando, e então começou a se lembrar das histórias que um amigo dele, que era psicanalista, contava sobre os pacientes dele. E então ele começou a escrever essas histórias, colocar no papel a história desses pacientes. E ele mandou para um editor. O editor, quando viu aquilo, achou o livro sensacional, fez uma edição de 30.000 exemplares e logo espalhou o livro pelo Brasil inteiro e, de repente, o livro virou o maior sucesso. Ele começou a ser chamado para participar de tudo quanto era congresso e bienais e palestras. E as televisões começaram a sediá-lo também, os diretores de filme, e as histórias começaram a virar novela de televisão, cinema, e de repente ele foi contratado para ser um roteirista das novelas de uma das Muito bem. maiores emissoras de televisão do Brasil, e ganhando o triplo do que ele ganhava como médico. Então, aí ele largou a profissão de medicina para se dedicar totalmente à literatura. Um belo dia ele chega em casa e Aham. encontra um oficial de justiça à sua espera, com uma carta para ele assinar pedindo para comparecer no dia seguinte à delegacia. Ele, na carta não dizia o que era, ele assina e sobe para o seu quarto, para a sua casa. Quando chega em casa, que ele liga a televisão, começa a ver sua imagem projetada em todos os canais de televisão, É incrível. porque a história já tinha sido descoberta da origem das histórias dele. Os personagens, ele não tinha dado os nomes verdadeiros, mas os personagens verdadeiros começaram a entrar com um processo contra a editora, e aí o editor ligou para ele, muito com muita raiva, dizendo que não iria mais publicar nada dele, ia cancelar o contrato. O amigo, que por sua vez também tinha contado as histórias, liga para ele reclamando de tudo aquilo que ele tinha feito, e ele fica sem saber o que fazer. E aí pensa e vai pensando no que fazer, e eu não vou contar o resto para vocês, Como porque é isso é evidente, gancho como é para vocês evidente. comprarem o livro Histórias Culpadas. Faz muito bem não contar. Já agora, para as pessoas saberem, o livro está à venda, claro, aqui na Livraria Snob, não é? Para quem quiser ir lá Olha, comprar. é, o Histórias Roubadas não. O que está à venda na Livraria Snob, na Sim. verdade, não está mais à venda, porque os livros foram todos vendidos. O Ah, editor trouxe uma pouca quantidade ok. e, graças a Deus, a edição esgotou. Ficou sem nenhum livro, Ok. mas vai ser reposto. Essa edição vai ser reposta e a poesia da matemática vai estar à venda na Livraria Snob em breve. Teremos muito gosto em divulgar esse facto quando o meu amigo nos informar dessa realidade, porque essa experiência que estamos a ter consigo tem sido bastante agradável e as Muito histórias que obrigado. contam são ainda mais interessantes do que o restante, no caso. Mas já agora, a Bahia. Nós conhecemos o nosso querido Décio Torres através do nosso editor cultural, do Estrategizando, que é o Paulo Martins, que é Sim. uma pessoa também simplesmente espantosa do ponto de vista da sua afetividade e da agudeza do seu espírito crítico, no caso. Vocês têm todos ali que eu descobri na cidade da Bahia, uma espécie de, se calhar há muitas, eu só conheci uma tertúlia, no caso, onde Paulo Martins está, onde está também um Florisvaldo. É assim que funciona na Bahia, uma grande tertúlia de intelectuais em vários sítios?
Olha, para mim, Jofre, foi uma surpresa descobrir que ele estava na Bahia, porque foi um amigo nosso em comum, o Celso Japiaçu, Ok, que me indicou, é um brasileiro, um poeta brasileiro que há muito tempo vive na cidade do Porto, ok. e foi ele quem me indicou, me passou o endereço do nosso amigo, e eu, ao convidá-lo para o evento aí em Lisboa, ele me falou que infelizmente estava fora de Portugal, estava no Brasil. Aí quando eu perguntei, ele me falou, estou em Salvador. Mas é muita coincidência. Quando eu voltar, então, a gente se conhece pessoalmente, porque Ok. até então eu não o conhecia, só através mesmo de e-mail, né, e WhatsApp. Mas Mas, ele tem-no em grande consideração pelo texto que ele fez para o jornal, para os Trafizando, tem o meu amigo Décio em grande consideração. sim, quando eu soube que ele estava em Salvador, eu não deu tempo, foi um dia antes da minha viagem para cá, e nós tivemos a posse da nova diretoria da Academia de Letras da Bahia, e ele estava indo se encontrar exatamente com o nosso querido Floresvaldo Matos, que é também meu confrade na academia, Hum? e ficamos de nos encontrar na volta. Mas como eu vinha para cá, eu passei o texto em PDF Ok. para ele poder ler, e ele leu e parece que ficou muito satisfeito e acabou escrevendo aquela nota, aquele artigo que publicou no jornal de vocês. Muito, muito bom texto, diga-se de passagem. Fica já feito o convite para o meu amigo que sempre quiser. Tem aqui uma porta aberta para não só para Portugal, como para Angola, para Moçambique, para Cabo Verde, são os países com quem que mais lidam com o nosso jornal, no caso, e o Brasil também, como é óbvio. E Aham. muito obrigado por esta breve entrevista e obrigado pela oportunidade que nos deu. Convém explicar aos nossos leitores que houve aqui no sábado uma gafe monstruosa da minha parte, porque fiz uma entrevista onde a gravação não acontecia. No caso, às vezes acontece e desta vez aconteceu. Ainda bem que o Décio Torres tem a simpatia que tem e que abriu esta oportunidade, estando em Madrid, fazermos uma entrevista hoje. Um grande abraço e que Madrid seja uma cidade tão boa como Lisboa para si. Muito obrigado e um grande abraço.